Você sabia que durante as filmagens de Tubarão, o clássico de Steven Spielberg, o grande vilão do filme quebrou? Pois é, o tubarão mecânico, apelidado carinhosamente de Bruce, deu defeito logo no início das gravações. O Spielberg, que já estava sem verba até para comprar uma boia de isopor, teve que improvisar. Sem o bicho, ele apelou para o suspense. Em vez de mostrar o tubarão, ele colocava aquela musiquinha sinistra do John Williams e deixava a imaginação do público fazer o resto. O resultado? Um dos maiores clássicos da história do cinema. Tudo só com insinuações, barulhos e aquela sensação de que algo terrível está prestes a acontecer. E agora, cá entre nós, não parece exatamente o que está acontecendo com a Lei Magnitsky? Ela está ali, sob a superfície. Ninguém sabe a que horas ela vem, quem ela vai morder primeiro, como vai atacar. Mas os sinais estão todos lá. A música já começou. O suspense está no ar. E pelo som do pânico vindo do STF, parece que o próximo a sentir a dentada da Magnitsky é Gilmar Mendes. E é tarde demais para ele sair da água. Você já parou para pensar por que o Xandão vive sempre de cara fechada, mal-humorado e mandando prender meio mundo? Pois é, talvez seja porque ele não tem cabelo. A calvície não afeta só a aparência, derruba a autoestima, o bom humor. Homens e mulheres, principalmente na menopausa, sabem bem o peso disso. Mas calma, porque tem solução. Hair Leo, um tônico capilar de última geração que age direto na raiz do problema, literalmente. Ele estimula o nascimento de novos fios, fortalece os que você já tem e combate a queda de forma comprovada. É fácil de usar, indolor e indicado para todas as idades. E atenção, que ligar agora para o número que aparece na tela garante um super desconto de 70% e ainda leva um brinde especial. Entrega rápida, resultados rápidos. Então peça já o seu Hair Leo e recupere seu cabelo e sua autoestima, porque a última coisa que o mundo precisa agora é de mais um Xandão. Brasilinas e brasilinos, bem-vindos ao novo episódio da série STF em Pânico. Hoje o protagonista é ele, o nosso sapão de toga, o português de Diamantino, o homem que acha que a lei é só um detalhe técnico entre um vinho do Porto e um jantar em Lisboa. Gilmar Mendes. Sim, ele mesmo, o homem que sempre parece saber de tudo, mas agora está descobrindo o que é sentir medo. Medo real. Porque, meus amigos, o governo dos Estados Unidos está discutindo a aplicação da Lei Magnitsky contra mais ministros do STF. É inevitável. E entre os possíveis novos beneficiados pela medida estão justamente os dois maiores fã-clubes do Xandão, Gilmar Mendes e Flávio Dino. A notícia chegou como o som do tubarão se aproximando. E o sapão, que achava que era o Spielberg do judiciário, começou a perceber que, na verdade, é só o figurante gorducho que o bicho pega no início do filme. De acordo com interlocutores próximos ao governo americano, ou, como diria a Globo News, fontes apavoradas com o rumo da história, o governo Trump está analisando uma nova rodada de sanções. A justificativa? Simples. Os ministros que apoiam publicamente Alexandre de Moraes podem ser considerados cúmplices de violações de direitos humanos. Ou seja, a Magnitsky não é uma bala perdida, é um míssil teleguiado e o radar americano acaba de travar em dois alvos redondos e grandes, Flávio Dino e Gilmar Mendes. O governo dos Estados Unidos discute a aplicação da Lei Magnitsky contra mais ministros do Supremo Tribunal Federal. Ao menos 2 magistrados estariam na lista de possíveis novas sanções em estudo pelo governo de Donald Trump. Um processo que pode levar meses até a consolidação.
a avaliação é de interlocutores que atuam junto ao governo americano e têm acesso direto às autoridades responsáveis pelas sanções. O entendimento é que os precedentes já aplicados abrem margens para medidas contra ministros que apoiam publicamente Alexandre de Moraes. Entre os nomes que chegaram à mesa do governo americano, por sugestão desses interlocutores, estão os dos ministros Gilmar Mendes e Flávio Dino. Ambos saíram em defesa de Moraes e criticaram as medidas impostas pelos Estados Unidos contra o relator dos inquéritos da tentativa de golpe. Interlocutores avaliam que os dois ministros podem ser enquadrados no entendimento do secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, de que atuam em apoio ao que eles consideram uma violação dos direitos humanos cometida por Moraes. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, já deixou claro: quem apoia a perseguição política, censura, prisões arbitrárias ou confisco de bens entra automaticamente no Clube Magnitsky, sem fila, sem senha, sem agravo regimental. E é por isso que o Gilmar agora parece ser 3PO com falta de óleo, todo trêmulo e chiando. Não, Sr. Trump, eu não sabia de nada. Eu só passava no corredor, juro. Mas é tarde. A regra da Magnitsky é simples. Se você encobre o crime, você é parte do crime. Enquanto isso, o nosso Xandemar, o Nosferato de toga, continua gritando no microfone. As medidas violentam a soberania nacional e a independência do judiciário. Soberania? Independência? Essa é boa. É como ver o vilão do filme gritando "Eu sou a lei", enquanto o prédio desaba em cima dele. Chandler Clayson diz que vai continuar cumprindo sua missão constitucional de julgar com independência e imparcialidade. Independência, tipo quando você julga um caso em que você mesmo é vítima, né? E imparcialidade, do tipo prisão preventiva até segunda ordem. Enquanto Chandler Clayson faz discurso de mártir, o Gilmar Mendes já está em outra vibe. Do desespero prático. O problema do Gilmar não é ideológico, é financeiro. Ele sabe que se o bloqueio chegar, não adianta espernear no Twitter ou escrever artigo no Conjur, porque sanção Magnitsky não se derruba com liminar, não se apela com embargo e não se revoga com amizade no Planalto. Gilmar tem investimentos lá fora, fundações, sociedades, talvez até um puxadinho em Lisboa com o nome de Instituto Democracia Luso-Brasileira. Vai saber. Tudo no velho esquema offshore gourmet. E agora ele percebe que se o Tesouro Americano apertar um botão, cartões bloqueados, conta congelada e prestígio internacional mais desaparecido do que as imagens do 8 de janeiro que o Dino engoliu. O sapão tá suando mais que o pinguim do Batman numa sauna. Aí, no momento digno de Os Trapaceiros, Gilmar surge com sua grande ideia revolucionária: criar uma lei anti-embargos no Brasil. Gilmar Mendes defende lei anti-embargo para proteger autoridades e instituições brasileiras contra sanções. Sim, isso mesmo. Uma lei para proteger autoridades brasileiras de sanções estrangeiras. Porque, afinal, nada mais lógico do que tentar combater o Tesouro dos Estados Unidos com um texto aprovado pelo Congresso Nacional. Gilmar Mendes, achando que estará protegido por uma lei anti-embargos, faz tanto sentido quanto achar que ele vai poder voar assim que aprovar uma lei anti-gravidade. É o mesmo que achar que dá para desarmar um drone militar americano com um discurso da Carmen Lúcia. Gilmar argumenta que a Europa tem legislações parecidas e cita o caso de embargos contra Cuba e Irã. Sim, claro, dois países riquíssimos, super livres e respeitados, né? O Irã tá aí, bombando em turismo e investimentos. E Cuba? Bom, Cuba tá até que bem se comparada com Hiroshima um dia depois da bomba atômica explodir.
E ele quer fazer igual. Cuba, nos últimos 60 anos, ainda não achou um jeito de escapar de embargos, mas o Gilmarzão da massa vai. Mas calma, a palhaçada não para por aí. Enquanto Gilmar escreve sua lei anti-embargos, o Flávio Dino, nosso Barney Rubble do Maranhão, resolve que vai impedir que sanções estrangeiras sejam aplicadas no Brasil. É a lógica do regime PT-STF. Quando a realidade não agrada, eles inventam uma lei paralela. Não gosto da chuva. Cria a lei anti-chuva. Não gosto de segunda-feira. Aprova a PEC que faz a terça-feira vir logo depois do domingo. Agora, não quero ser sancionado pelos Estados Unidos. Vamos criar a lei anti-Magnitsky. Parece até filme do Monty Python, quando o Cavaleiro Negro tem todos os membros decepados em duelo e caído no chão, diz: O que eles não entenderam é que a lei Magnitsky é como areia movediça. Quanto mais tentam se debater, mais rápido afundam. E o Gilmar está se debatendo bonito. Cada discurso dele parece o braço subindo da lama no final de um filme de terror dos anos 80. A Magnitsky não tem brecha, não é lei brasileira. É um sistema internacional aplicado por dezenas de países com respaldo da OTAN e da União Europeia. E adivinha? Portugal, onde o Gilmar tem seus vinhedos e apartamentos, é membro da OTAN. Ou seja, a Magnitsky chega lá antes mesmo da notícia passar na CNN. Ele ainda não entendeu que não se trata de lei brasileira ou soberania nacional. Trata-se de um sistema financeiro global criado pelos Estados Unidos que pode tornar um ministro supremo mais bloqueado pelo mundo do que eu pela Erika Hilton. E o mais interessante é ver o efeito psicológico. O medo se espalha. Os ministros que riram das sanções ao Xandão agora estão todos com o CPF tremendo. Cada um olha para sua conta em Miami, sua consultoria em Lisboa, seu filho estudando em Boston e pensa: e se eu for o próximo? É o velho ditado. Primeiro foram atrás de Moraes e eu ri. Depois foram atrás da mulher do Moraes e eu gargalhei. Agora vieram atrás do Gilmar e eu comecei a pesquisar o que é OFAC. Enquanto isso, Lula, o Gandalf de Garanhuns, acha que vai resolver tudo com química pessoal. Disse que tem boa química com o Trump, lembra? Pois é, parece que o álcool evaporou da experiência. Porque se o STF realmente acreditasse nessa amizade química, não estaria inventando lei nova a cada susto. Esse é o nível do fundo do poço em que o Brasil se encontra. O presidente querendo usar a reunião com o Donald Trump para salvar o Lex Luthor de toga. O sapão português inventando lei para tentar se safar, uma lei que vai destruir empresas brasileiras. E o Pastoso mentindo repetidamente em diversas entrevistas, achando que o povo é absolutamente otário. É o trio parada dura da toga. Um fala demais, o outro mente demais e o terceiro acha que pode legislar sobre a gravidade. A verdade é simples. A Lei Magnitsky é a lei do retorno institucionalizado. Ela existe para punir quem achava que podia fazer o que quisesse sem consequências. E por isso, ela é o pior pesadelo dos autocratas de terno e gravata. E o destino do Gilmar está praticamente selado. De lá dos Estados Unidos, um dos principais arquitetos do pesadelo Magnitsky dos togados, o Paulo Figueiredo, já deu o spoiler. Querido Gilmar Mendes, vejo que está preocupado e pesquisando sobre o assunto, mas tem um pequeno spoiler, não vai adiantar. We're coming for you. Em bom português, segura a toga, sapão. O inverno chegou. No fim das contas, o Brasil virou um experimento. Um país onde os juízes acham que podem escrever decretos mágicos para se blindar da realidade. Mas a Magnitsky é o Thanos da política internacional.
Você pode berrar, espernear, criar pack, invocar o Barroso, mas no fim ela só estala os dedos e diz: eu sou inevitável. E quando o pó baixar, talvez o Gilmar descubra o que é ser julgado por um sistema que não aceita embargo de declaração. No fim das contas, parece que o Spielberg estava certo. O que você não vê é o que mais dá medo. Assim como o tubarão, a lei Magnitsky está lá, embaixo da superfície, pronta para dar o bote. E pelo pavor nos olhos do sapão, parece que o próximo mergulho vai ser dele. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.